para aquilo que ele está traçando. E a gente tem que aproveitar, porque o ano que vem, Canadá, né, pai? Vai-se embora para o Canadá. Então é isso, irmão. Quando você tem um propósito rasgado do seu coração, ninguém para você. Muita coisa veio para paralisar esse jovem, mas ele foi perseverante, chegou até aqui. Amém? Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para Pedro. So, let's go, Bill! Vamos orar? Vamos curvar a cabeça. Eita, que tá com muito som. Se alguém puder diminuir o retorno, eu não sei o que é isso. Mas vamos orar. Deus, eu quero orar hoje para que esse culto seja um momento de refrigério para nossos corações. Eu quero orar hoje para que todo sentimento de frustração, de ansiedade, de medo vá embora. Quando eu estava vindo, eu senti um sentimento de tristeza, uma ansiedade maior, e eu comecei a repreender. E quando eu cheguei aqui, Deus falou muito comigo sobre campeões caídos. Então, eu quero orar para que essa noite o Senhor venha levantar campeões que estão caídos. Talvez você já tenha certeza do seu ministério, talvez Deus te confiou já algo, talvez você já tenha palavra de Deus, mas hoje Deus quer te dizer, olha, volta para a tua palavra, volta para o que eu te falei. Não importa quanto tempo se passou, eu ainda sou o Deus que abre o mar. Não importa quanto tempo se passou, Canaã ainda espera por você. Então eu não sei como está o seu coração em relação ao seu chamado, mas eu creio que essa noite é a noite de avivamento para chamados. Então, em nome de Jesus, eu começo orando para que eu seja o primeiro essa noite a ser incendiado, Deus. Eu quero que essa noite o Senhor me use como se usou homens na história. Mas eu quero também, Deus, pedir para que nessa noite você faça diferente. A tua palavra declara que você faz um banquete conforme a nossa sede e fome. E nós somos filhos sedentos, filhos que anseiam pela presença do Pai. Nós não queremos emoções, nós não queremos só arrepio, nós queremos mudança de vida, de caráter, de mente. Então, Espírito Santo, você que é o melhor, seja bem-vindo essa noite. Amém. Gente, por favor, eu não sei, o som tá meio estranho para mim. Alguém pode ajeitar? Obrigado. Mas até lá eu vou ficar mais distante. Boa noite, Paz do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro. O som tá de boa para vocês? Amém. Meu nome é Pedro, eu tenho 20 anos. Eu sou da igreja Avivamento e Restauração Pau Amarelo. Felizmente o pessoal da minha igreja não pôde vir hoje, mas minha amiga Hannah está aqui representando. Para a glória de Deus, consegui trazer meus amigos para também ministrar a palavra de Deus comigo hoje, Nilson e Liliane. Vamos glorificar a Deus pela vida deles. Muito obrigado. Amém. Eu quero agradecer a todos que estão nesse culto, amém. Esse culto não é de Pedro, não é do pastor Wagner, esse culto é do Senhor, amém. Então, nesse culto, quem tem liberdade é o Senhor. Nesse culto, quem tem cronograma é o Senhor, amém. Não é eu, não é você. É só o Senhor, amém? Mandaram não, né? O tema de hoje é sobre missões. Mas Deus estava falando uma coisa tão forte comigo no meu coração, que foi sobre... Vamos abrir na passagem, né? Que os meninos ministraram pra gente hoje. Mateus 25. É rapidinho, antes de a gente começar. Só para falar com vocês um pouco do que Deus estava falando comigo. Mateus 25, a partir do versículo 1. Eu vou ler porque é só para a gente
entender algo em Deus. Então, o reino de Deus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram e encontraram o esposo. Saíram ao encontro do esposo. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E tardando o esposo, todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor: o esposo vem aí! E saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Olha para cá rapidinho. Antes da gente começar a palavra, eu quero destrinchar algo com vocês. O que acontece? Essas noivas significam a igreja, amém? As 10 virgens significam a igreja do Senhor. E o interessante é que elas tinham uma missão: preparar o caminho do noivo. Elas tinham o dever de ir ao casamento, elas eram convidadas para o casamento, mas elas tinham uma missão, que era iluminar o caminho do noivo. Mas infelizmente, nem todas elas se prepararam e falharam na sua missão. A gente, como igreja do Senhor, tem uma missão: iluminar o caminho do noivo. Mas uma coisa que Deus estava tratando comigo no caminho não dá para iluminar o caminho do noivo sem o Espírito Santo. Você pode ter a lamparina, irmão. O que é a lamparina? A lamparina pode ser o seu dom, pode ser o teu cargo, pode ser o teu talento. Mas se você não tiver o azeite, você não cumpre a sua missão. Pedrinho, o que é o azeite? É o Espírito Santo. Não existe missão sem Espírito Santo. Não existe ministério nenhum sem o Espírito Santo. Você pode ter a lamparina mais bonita, irmão. Eu creio em Deus que essas lamparinas que iluminariam o caminho para o noivo eram lindas. Amém? Mas se não tinham azeite, não serviam de nada. Você pode ser o melhor cantor, você pode ser o melhor ministro, mas se você não tiver o Espírito Santo, você não serve para nada no ministério. Você pode ter os melhores argumentos, as melhores faculdades, mas se você não tem o Espírito Santo, você não serve para isso, sabe? E uma coisa que a gente tem que ficar atento é essa: é que a gente como igreja precisa do Espírito Santo. A gente tem buscado tanta coisa, a gente tem buscado prosperidade, e a gente tem buscado dons e talentos, isso é uma bênção. Mas tudo isso é consequência de um relacionamento com o Espírito Santo. Porque quanto mais eu estou perto do Espírito Santo, mais eu me pareço com Jesus, porque foi Ele quem andou com Jesus, amém? E depois o que acontece? Olha isso aqui. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte do azeite, ide antes que vençam, ou que fecham, e compre para vocês. Tendo elas ido, compraram, e chegou o esposo, e elas não estavam lá. Eu acho interessante que as 5 noivas, as 5 virgens, 5 eram prudentes, 5 imprudentes. As cinco que eram certas, o que elas fazem? As outras chegam e falam: me dá um pouco do teu azeite? E elas falam: eu não posso. Eu não negocio o Espírito Santo. É isso que eu escuto: olha, me dá um pouco do teu azeite? É isso que o mundo quer fazer com a gente, ó. Deixa o Espírito Santo de lado. Tu consegue na tua força, tu consegue no teu talento, tu consegue na tua estrutura. Mas o que essas virgens falaram? Não. Eu não vou negociar, eu não vou dar o que é mais importante para mim. Está na hora da igreja do Senhor começar a valorizar o Espírito Santo, como essas virgens valorizaram. Eu não negocio, eu não deixo apagar. O que a palavra fala? Que as lamparinas apagaram. Tem muita gente aqui, ó, que tem um ministério incrível em Deus, mas a lamparina está apagada. Por quê? Não tem comunhão com o Espírito Santo. E desculpa, não dá para cumprir o chamado sem o Espírito Santo. Saul era rei, era forte, poderoso de guerra, mas quando perdeu a presença, não pôde mais governar. Por quê? Não é o teu dom, não é a tua estrutura, é simplesmente a presença do Espírito na tua vida. Então se você pergunta hoje: Pedrinho, eu tenho um chamado tão bonito,
Eu tenho tantas palavras em Deus, porque eu não estou avançando, porque eu não estou crescendo. Eu vou te responder uma coisa: aonde está o Espírito Santo? Cadê o óleo da tua lamparina? A tua lamparina pode ser bonita, irmão. Tu pode ter o melhor cargo, tu pode ter o melhor que for, mas você precisa do óleo para a tua lamparina. O combustível para a missão, o combustível para a tua célula, para a tua macro, para a tua equipe, é o Espírito Santo. Amém? Agora bora começar a palavra, amém? Prazer mais uma vez, meu nome é Pedro. Quero me apresentar melhor agora. Eu tenho 20 anos, eu faço faculdade de pedagogia. Faz 40 dias que eu cheguei de Sertão do Piauí, e lá é o meu lugar preferido no mundo. Eu amo aquele lugar. Se você perguntar o que tem lá, eu vou dizer que não tem nada, porque não tem nada lá. Mas eu sou apaixonado por aquele lugar, é só terra. Meu sapato era tudo marrom, minha roupa era cinza, mas eu amo o Sertão do Piauí, amém? Eu também amo a minha namorada. Eu namoro com a Olivia Reid, e ela é a menina mais bonita do mundo. I'm sorry para as meninas presentes nesse recinto. Deixa eu ver mais sobre mim. Eu sou apaixonado por célula, gente. Quem me conhece de perto, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por célula. Nilson e Liliane, não Nilson, talvez só a Liliane, estava na época quando eu abri minha primeira célula, na minha escola, amém? Era um cultinho ali, ó, bem rapidinho, mas foi crescendo meu amor por célula, foi crescendo. E no nosso ministério tinha uma brincadeira, né, que falava assim, que o pastor Will era o homem da célula. E eu falava sozinho na minha cabeça, e eu sou o menino das células. Porque quem me conhece sabe, eu sou apaixonado por célula, amém? Deixa eu ver mais coisas sobre mim. É isso, gente, minha vida não interessa não, vamos para de Jesus, amém? Só um momento. Som, amém. Se a palavra de hoje tivesse um tema, sem ser missões, seria uma palavra que é: siga o mestre. Alguém já brincou dessa brincadeira? É assim, ó, tá aqui o mestre e o mestre fala. O mestre começa a andar, e você começa a andar, começa a imitar. Ou se não, tem a mais popular, né? O rei mandou. Aí você abaixa, você procura formiga. Então, eu penso nessa brincadeira, eu penso que é muito sobre missão, sabe? É seguir o mestre. Porque se você já brincaram disso, a pessoa fala, procura uma formiga. Pra que a pessoa quer a formiga? Não importa, eu só preciso cumprir a ordenança. E você vai lá e começa a procurar a formiga. Então, é bem isso, gente, missão. Eu não sei pra que Deus quer que eu vá para o Piauí, para o Rio Grande do Norte, para Maranguape 2, mas eu estou indo porque o mestre pediu, amém? Então, no popular, missão é basicamente isso. Mas a gente vai aprender um pouquinho sobre missão, amém? Vamos abrir juntos agora em João 3,16. João 3,16. Vou ler, amém? Por conta do horário. Nem precisa a gente ler, mas a maioria sabe de qual, mas vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Amém. Para começar falando de missões, a gente vai falar começando desse versículo. Por quê? Jesus foi o primeiro missionário, amém? Mas antes de Jesus ser o primeiro missionário, Deus também já era o primeiro missionário. Porque missão, existem 3 formas de fazer missão: você indo, você enviando e você orando, amém? Então quando Deus faz assim, o versículo fala:
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, amém? Então Deus ali já está sendo um missionário, já está ensinando, olha, faz o que eu faço. E Jesus está sendo a outra parte da missão, né? A parte que vai. Deus está sendo a parte que envia e Jesus está sendo a parte que vai. Vamos aqui. O coração de Deus é um coração apaixonado por missão. O mundo estava perdido antes do plano da redenção. Então foi aí que Deus fez sua primeira jogada como um missionário. Agora sobre Jesus e a missão. Jesus foi o primeiro missionário de todos os tempos. E observando a sua vida, podemos ver lições que nos ensinam o que é ser missionário e o que é fazer missão, amém? Se você quer aprender a ser um missionário, irmão, não me segue no Instagram, não segue o Marcelo, não segue o Theo Hayashi, não segue o Laurie Cunningham. Se tu quer aprender a ser missionário, abre tua Bíblia nos Evangelhos, amém? Tu vai ver o que é ser um missionário. É Jesus. Jesus é o que nos ensina a ser um missionário, amém? Eu quero só esclarecer algo que talvez você está aqui dizendo, Pedrinho, eu não sou um missionário. Todo cristão é um missionário, amém? Porque todos nós fomos ordenados por ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Tem uma frase que eu amo ela, que é assim, ó. Todo coração sem Jesus é um campo missionário. E todo coração com Jesus é um missionário. Então, se você tem Jesus na sua vida, você é um missionário. E se você não tem, você é um campo missionário, amém? Então, quando a gente olha para essa frase, a gente entende duas coisas. Que se eu tenho Jesus, eu não posso ficar tranquilo, eu preciso cumprir o meu chamado. E outra coisa, eu entendo que todo lugar é um campo missionário. Eu queria pregar um mito que muita gente criou na cabeça, que é, para eu ser missionário, eu preciso ir lá para outro estado, outro país, outra nação, outro continente. Não, para ser missionário só tem que fazer uma coisa, pregar a palavra do Senhor. Quem aqui conhece uma pessoa que não aceitou Jesus ainda? Uma pessoa que se desviou, quem aqui conhece? Amém, parabéns. Você é um missionário que Deus enviou para essa pessoa, amém? Mas sobre a vida de Jesus, a gente tem 3 lições, rapidinho, que eu queria compartilhar com vocês. A primeira é, fazer missões é sobre servir e não ser visto. Essa aqui a gente vai abrir, João 13:4. A gente já está em João, só dá um pulinho para o capítulo 13. João capítulo 13, versículo 4. Esse tópico é, fazer missões não é sobre ser visto, é sobre servir. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando a toalha, cingiu-se, e depois pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os, um a um com a toalha que estava cingido. Jesus é o primeiro missionário, amém? E ele já começa ensinando a maior lição. O missionário está para servir. Alguém que faz missão é alguém que é um servo. Nada mais. Eu estava no Rio Grande do Norte, no começo do ano, eu passei 2 meses lá, e eu fiz muita coisa legal. Eu preguei no acampamento de missões, eu preguei em 5 igrejas, acampamento de missões, 5 igrejas, e preguei uma conferência. Mas a coisa que mais Deus me tratou comigo foi sobre servir. Eu estava hospedado em uma casa pastoral. E o pastor aparecia lá, e do nada Deus falava, lava o carro do pastor. Eu ficava, não, Deus, eu tenho que dar conferências de noite. I'm sorry. Eu tenho que dar conferências de noite, eu não vou lavar carro, não. Aí do nada apareceu o meu líder lá, o cara que estava liderando a missão, e falava, senti de lavar o carro do pastor hoje. Aí eu ficava também, ele, vamos lá então. Ou se não, a gente também tinha escala da cozinha, quando pessoas de fora iam visitar a gente. Como a gente era os missionários, todo mundo queria estar lá, então estava sempre tendo escala da cozinha. E a pastora, às vezes, queria a comida da forma dela. E às vezes eu não sabia fazer. E ela, não, Pedro, é assim, ó. Aí começava a ensinar. E Deus no meu coração, missão é sobre servir. E eu volto dessa missão do Rio Grande do Norte, e o que mais me marcou não foi as 5 igrejas que eu preguei, o acampamento de missões que eu ministrei. Foi tudo uma bênção, amém? Mas o que mais ministrou foi aquela família de pastor que eu pude servir.
Porque enquanto eu servia aquela família, Deus estava me curando. Enquanto eu servia aquela família, Deus estava dizendo, olha, teu maior ministério é servir. É servir. Então, uma coisa que eu entendo que todo cristão e missionário tem que ser é servo. Jesus é um exemplo disso, irmão. Agora, hoje em dia, se eu sento para lavar os pés de alguém, é algo bonitinho. Na época de Jesus era humilhante. Por quê? Quem era ordenado para lavar os pés? Quando o Senhor, vamos supor que um rei entrou aqui agora, um senhor. Aí o escravo ficava na porta para lavar os pés dele. Então, antigamente, isso não era algo bonitinho, não. Era algo humilhante. Porque você ficava lá abaixado para lavar os pés. E Jesus fez isso. Jesus estava falando, olha, vamos servir uns aos outros. Vamos se amar. E às vezes a gente quer, eu sou melhor. Eu sou missionário. Eu sou missionário. Estou chegando no lugar. Uma coisa que Deus falou assim para mim, meu Deus do céu, que eu acho muito bonito eu fui para Rio Grande do Norte, fui para o Piauí, servi muita coisa aqui na Jocum Recife também. Mas quando eu volto para casa, ou quando eu volto lá fora, aí muita gente quer tirar foto, muita gente quer me ouvir pregar. Aí quando eu chego na minha casa, eu só sou Pedrinho. Eu tenho que ir lá lavar o prato que eu comi. Aí quando eu vou estar com meus amigos, a mesma conversa. Meus amigos da escola, a gente tem a mesma conversa ainda. Por quê? Eu ainda sou a mesma pessoa. Óbvio que servir é um estilo de vida, com certeza. Então a gente entende que onde eu estou, eu sou posto para servir. Onde eu estou? Na minha casa. Porque a gente às vezes quer rodar o mundo sendo missionário, mas não é missionário na nossa casa. Meu primeiro campo de missões é a minha casa. Eu amo, minha linguagem de amor é servir. E minha família gosta de ser servida. Qual família não, né? E daí eu faço as coisas às vezes que as pessoas ficam falando, nossa, por que tu tá fazendo isso? Foi feito hoje, né? Minha irmã ia sair e ela queria um sapato meio emprestado que eu ia usar hoje para pregar. Eu já tinha preparado a roupa para pregar, tava tudo certinho. Eu vou te emprestar meu sapato, vice. Ela ficou escandalizada. Por quê? Porque é sobre servir, irmão. O ministério de Jesus é sobre servir. E é assim que Jesus é revelado, sabe? Nas coisas simples. Jesus se revela nas coisas simples, amém? Talvez eu não consegui hoje pregar a palavra para minha irmã, mas hoje eu servi ela, sabe? Vamos continuar. A segunda lição que Jesus nos mostra é: fazer missão é mais sobre quem te enviou do que sobre você, amém? Se você faz missão, se você vai, a gente vai ter essa evangelização nas escolas, e você não tem que ir para esses lugares se promovendo, irmão. Porque a glória nunca vai ser nossa. A glória sempre é de Deus, amém? E Jesus nos ensina isso como? Eu não sou bom. Bom é o Pai que me enviou. A minha vontade é fazer... Meu desejo é fazer a vontade do Pai. A vida de Jesus apontava para o Pai. Tudo de Jesus era o Pai, o Pai, o Pai. Porque não era sobre Ele, era sobre quem enviou Ele. O seu chamado, irmão, não é sobre você, é sobre Deus, amém? E uma coisa também que sobre servir, né? Rapidinho, só voltando aqui para servir. Às vezes a gente está tão feliz com nossos dons, com nossos talentos, porque a gente tem dons e talentos, amém? E esses dons e talentos são para uma coisa: servir as pessoas, amém? Os teus dons e os teus talentos são mais para as pessoas do que para você. O que você carrega em você é mais para servir as pessoas do que para você, amém? Terceiro, a renúncia faz parte da missão. A gente não vai abrir, mas eu coloquei aqui aquele versículo, né? Quando Jesus está lá, no Monte das Oliveiras, ele vai ser entregue para a morte. E o que ele está fazendo? Ele está falando assim, ó, Pai, não é minha vontade não, mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a sua. Quando eu estava indo para o Piauí, eu não estava querendo ir, gente. Eu só sabia em Deus que eu tinha que ir, mas eu não quero ir, Deus. Eu estava triste que minha namorada foi embora. Eu estava pensando, estava com vários planos na cabeça. E Deus falando, não, você precisa ir para o Piauí, Pedro. E eu fui adiando. E uma coisa que eu entendi é,
Ou vive Jesus ou vive eu, amém? Ou vive as minhas vontades ou vive a vontade de Jesus. Não dá para viver duas pessoas, amém? Então a gente tem que matar o nosso eu. Então, e missão tem tudo a ver com renúncia, irmão. Porque na missão, muitas vezes, você tem que renunciar ao seu sono. Eu lembro que, quando eu estava no Rio Grande do Norte, 2 horas da tarde era hora de descanso. A gente tinha 1 hora de descanso. Mas toda vez chegava um homem para conversar comigo. Ele era mais velho. Eu nem tinha o que dar conselho a ele, porque ele era líder de célula dessa igreja. Mas ele sentava, ele vinha lá 2 horas da tarde conversar comigo. O pessoal da equipe já chegava, ó. Tô indo subir, você. O irmão tá aí, veio conversar contigo. E eu ficava, meu Deus. Mas é sobre isso, irmão. O apóstolo Paulo fala, né? Vou me deixar gastar. Considera a minha vida como perca. Porque, gente, é mais sobre as pessoas do que sobre você. Se for para agradar alguém, escolha agradar as pessoas e não a você mesmo. Porque era isso que Jesus estava fazendo. Jesus constantemente estava vivendo uma vida para servir as pessoas. Constantemente ele estava vivendo uma vida para que pessoas pudessem viver melhor. Ele estava lá se sacrificando, se entregando sempre para que pessoas vivessem a vida da melhor forma. Amém? Aquilo que eu falei, né? Existem 3 tipos de missionário. Eu quero que você aprenda isso. Fala assim comigo: os que vão, os que oram e os que ofertam. Essa frase é incrível. Olha só, missões se fazem com os pés do que vão, joelhos do que oram e as mãos do que ofertam, amém? Então talvez você está aqui hoje e você não seja o missionário que vai sair daqui para a África, mas você é o missionário que vai dobrar os joelhos e vai orar pelo missionário que está indo para a África. Talvez você está aqui hoje e você não vai ser o missionário que vai orar, mas é bom sempre orar, né, gente? Mas você vai ser o missionário que vai ofertar. E isso é o conjunto do reino de Deus. E é assim que o corpo se movimenta. É isso que missão é isso que é ser um missionário, sabe? É eu me gastar. Seja com meu corpo físico, no cansaço do Piauí, seja com minhas finanças, seja com meu tempo de oração. Isso é missão. Missão é eu abdicar de mim, seja no meu sustento, seja no meu bem pessoal, seja no meu tempo para orar, para servir outras pessoas. Então talvez hoje você está aqui e fala: Pedro, eu gosto de estar de missão, mas não é para mim não. É para você, irmão. Quando Jesus fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ele está falando para toda a igreja dele. E se você está aqui, você é a igreja dele, amém? É um mandamento, é uma ordenança de Jesus. E a gente não leva tanto a sério. Eu percebo que a gente leva tanta coisa a sério, mas às vezes o ide é algo que a gente não agarra com tanta convicção. Já perceberam? Tem coisas na Bíblia que a gente está agarrando, mas a gente esquece o ide. Não estou dizendo que você está errado não, amém? Mas você tem que entender que o ide é importante. Vamos supor hoje que aqui tivesse uma casa com 10 pessoas e estivesse pegando fogo. A gente ia ficar parado porque aquelas pessoas iam morrer, certo? Então por que você está parado enquanto pessoas estão morrendo e indo para o inferno? Se o inferno é tão real quanto uma casa pegando fogo aqui atrás. Por que a gente está tão conformado que pessoas vão para o inferno? Porque isso é normal para a gente. Não pode ser normal. Fulaninho vai para o inferno mesmo, está amarrado. Fulaninho tem que ir para o céu com você. Mas sabe o que é? A gente não quer ferir o nosso orgulho. Eu já fui na casa de fulaninho 1, 2, 3, 4, 5. O que a palavra de Deus fala? Se teu irmão pedir para você andar 1 milha, ande 2. Faça o que for preciso, gente, por uma vida. Jesus fez o que foi preciso. E o que foi preciso para ele foi morrer. Para amar pessoas, você precisa morrer para você. Porque às vezes as pessoas vão ferir, as pessoas vão machucar, mas você vai ter que estar lá, orando, discipulando, correndo atrás. Porque isso quer ser um missionário, isso quer fazer missão, é amar pessoas. E muitas vezes a gente está esperando uma coisa divina acontecer, né? Não, quando Deus me arrebatar daqui para a África, eu começo a fazer missão. Não, a missão começa aqui agora. Você trouxe quantas pessoas para o culto hoje? Porque você quer ir para a África.
Você quer ir para a Alemanha, você quer ir para Portugal, você quer ir para a Espanha. Mas tu ganhou quantas pessoas para Jesus esse ano? Tua célula tem quantas vidas por célula? Porque, desculpa, viu? Antes de eu sair para fazer missão, a Aline sabe, Carla sabe, o pessoal daqui, meus amigos mais próximos sabem. Eu era correria em célula. Minha célula tinha que ter, no mínimo, gente, 30 pessoas para escutar a palavra de Deus. E não era por egoísmo, não. Não era para... Era para que o reino de Deus fosse propagado. E isso eram os frutos do meu ministério. Eu fico falando sempre, não foi Jocum que me fez missionário, não foi o meu pastor que me fez missionário. Era quando eu saía de Olinda para Pau Amarelo, pegando 2 ônibus e começava a vir de porta em porta. Bora para a célula hoje? Vou não. Bora para a célula hoje? Vou arrumar meu quarto, já eu apareço lá. Ó, nunca, até hoje. Mas valeu a pena, gente. Valeu a pena. A Aline é pobre uma vez. Aline, bora pregar lá na minha célula? Vamos. Bora pregar na sala de Pedrinho, né? Aí, ó, mas é porque eu faço as coisas antes. Ela, não, eu consigo, posso ir embora. Minha gente, a gente bateu o pau amarelo todo. A Aline tava assim, ó. Amigo, aí eu, não, amiga, tá acabando. Por quê? Porque é isso que é o evangelho, gente, é gastar e deixar de ser gastado. Não é sentar e chegar e terça-feira, né? Hoje é minha célula. Chega da nossa célula ser vazia, da nossa célula não acontecer nada. Tem que ter poder de Deus na nossa célula, gente. Tem que ter poder de Deus, tem que ter cura, tem que ter manifestação. É isso que tem que acontecer. O evangelho é isso. Eu amo dinâmica. Eu amo ser dinâmico. Meus amigos me conhecem. Eu gosto de coisa temática, eu gosto de coisa elaboradinha que chama atenção. Mas eu gosto mesmo do poder de Deus. Porque entretenimento chama a atenção das pessoas, mas não fazem ela permanecer, não. Tem igreja lotada do entretenimento. Aí tá... Acaba o entretenimento, vai todo mundo embora. Mas quando as pessoas têm relacionamento com Deus, quando as pessoas têm experiências com Jesus, elas permanecem na igreja. É aquela passagem, né? A multidão estava lá, ó, na hora do entretenimento. Oh, estamos contigo, Jesus. Acabou o entretenimento, a multidão vai embora. Mas os discípulos que tinham relacionamento, experiências com Jesus, permaneceram. Quer que teus discípulos permaneçam, quer que a tua equipe permaneça, faz eles ter relacionamento. Qual foi o último dia que tua célula se reuniu para orar? Vamos só orar? É quarta-feira, dia de descansar. Essa pastora lá do Rio Grande do Norte, ela fala assim, ó, o crente descansa na glória. Mas gente, a gente tem levado o evangelho como se fosse algo mais... vai acontecer, né? Se Deus quiser, Deus vai encontrar ele. Não. Se hoje uma pessoa estivesse morrendo ali agora, a gente ia fazer tudo para salvar ela. Porque a gente não quer que aquela pessoa morra, seja até um desconhecido. Mas por que no reino espiritual a gente está deixando tanta gente morrer? Comece da onde você está. Às vezes a gente fica esperando uma oportunidade, irmão. A gente fica esperando... É uma bênção, amém? Ser convidado pelo pastor Wagner. O cara foi quem... Eu me converti um dia que o pastor Wagner estava pregando aqui. Estava cantando o Deus do impossível. E ele estava aqui na frente com a camisa listrada, rosa. Então, ter o pastor Wagner para pregar é um privilégio. Mas o maior privilégio ainda é quando eu vou numa escola pregar a palavra de Deus. É porque a gente muitas vezes, a gente quer algo mais bonitinho. Mas tem um vale de ossos secos esperando que a gente profetize. Esperando que a gente lance palavras. Pô, velho, eu gosto de pregar a palavra de Deus. Eu gosto, quem me conhece sabe que eu sou igual a Sebeleano. Não posso ver uma oportunidade. Desculpa, tá gravando não, né? Mas, gente, uma coisa que eu aprendi em missão é que é legal programar um culto. Porque, desculpa, a gente já sabe qual louvor as pessoas pulam mais, qual palavra as pessoas gostam de receber. Mas quando é evangelho na prática, assim, ó, quando é um versículo para tu, a gente nunca sabe o que vai acontecer, gente.
A gente nunca sabe quem vai querer escutar o meu versículo. A gente nunca sabe se a pessoa vai querer dar na minha cara ou não. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom, porque a gente vai ter surpresas, sabe? Surpresas incontáveis. Então, eu amei o meu tempo de célula. Se for a Deus, eu vou voltar com célula também. Mas eu amei também as pessoas que eu encontrei na rua e falei, posso falar de Jesus pra tu? Porque foram coisas tão simples. Eu lembro de um dia que a gente estava no Rio Grande do Norte e a gente foi todo mundo pra praça. Aí a gente falou assim, vai ficar todo mundo na praça e esperar Deus mandar a gente conversar com alguém pra orar por ela. Aí pronto, ó. E a praça estava lá, eu não sentia de conversar com ninguém. Aí eu sentei. Tinha uma igreja bem grande, com essa escada assim. Eu sentei. Aí nada, eu sinto um senhor perto de mim. Aí eu falei, pronto. Aí eu com o relógio na mão, que horas é? Aí ele falou, tal hora. Aí eu, que bênção. O senhor é daqui mesmo, é? E já começou, ó. Porque evangelho é isso, gente, é relacionamento. Essa semana eu estava conversando com um amigo meu e ele falou, Pedrinho, o que é que eu faço para ganhar vida? Eu, tenha relacionamento. Cadê? Duda chegou. Duda tá ali, ó. Duda nem era crente, nem era de Deus, já é diaconisa, glória a Deus. Mas eu tava lá, hein, Duda. E aí, Duda, que não sei o quê. Escolhe aí, pô, a música da célula. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Por quê? Começa no relacionamento. Eu gosto de Jesus, porque Jesus já chegava tendo relacionamento. A mulher ia lá no poço e Jesus já estava conversando com a mulher. O cego chega para pedir cura e Jesus, mas tu quer o quê? Tu quer cura de quê? Porque Jesus queria sempre relacionamento. Porque o que muda a vida de pessoas é relacionamento. É uma bênção. Quando eu venho e prego a palavra, preguei, mas depois vai todo mundo embora. Mas se eu começo a ter relacionamento com Davi, eu vou poder falar hoje de Jesus para ele, falar amanhã de Jesus para ele e falar depois, sabe? É relacionamento que vai ganhar pessoas para Jesus, amém? É uma bênção pregar a palavra de Deus, não deixe de pregar. Mas vai ser muitas vezes o teu relacionamento pessoal que pessoas vão encontrar Jesus. Eu queria fazer uma dinâmica aqui rapidinho com vocês. Não. Deixa eu contar primeiro um testemunho. Preste atenção aí. Alguém aqui já ouviu falar dos irmãos moravianos? Sei que tá chovendo, gente, mas não se despeça. Alguém aqui já ouviu falar dos irmãos moravianos? Quem já ouviu, levanta a mão assim. Os moravianos. Massa. Pra quem não conhece, eu vou contar. Fica prestando bem atenção aí. Os irmãos moravianos, eles eram 2 missionários que eles pregavam a palavra de Deus. Certo dia, esses 2 homens, eles conhecem um senhor que tem uma ilha. E nessa ilha, esse homem tinha um monte de escravo. E quando esses 2 irmãos falam assim, ó, deixa a gente ir na tua ilha para pregar a palavra. E o homem fala assim, ó, não, na minha ilha não entra ninguém para pegar a palavra de Deus, não. E esses 2 irmãos falam assim, ó, mas vocês aceitam escravos? E a homem fala, aceito escravo. Mas se você quiser ser meu escravo, eu não pago a sua passagem, não. Eu dou o valor pela sua vida, eu compro você, mas eu não dou a passagem para você chegar lá na minha ilha, não. Então esses 2 irmãos, os moravianos, o que eles fazem? Eles vendem o corpo dele para ser escravo desse homem, com o dinheiro que eles ganharam do seu corpo, eles compram a passagem e eles vão para essa ilha pregar a palavra de Deus para os escravos. Não se teve mais notícia deles do que aconteceu. Mas a frase que marcou muitas pessoas foi: o cordeiro é digno de todo sacrifício. Eles venderam a sua vida, eles deixaram a família, os sonhos, os planos para alcançar pessoas. E o que você tem feito para alcançar pessoas? Quantas pessoas você tem chamado? É uma bênção a gente divulgar slide do culto, mas é mais uma bênção eu chegar aí. Bora pro culto hoje. Hoje eu vim pro culto, eu tava meio triste, né? Porque meus amigos falaram que vinha pro culto hoje comigo e um disse não vou, outro disse não vou. Eu tava assim, triste. Aí depois eu comecei a ligar, comecei a falar, fiz até um drama e meus amigos vieram pro culto.
Porque é isso que a gente tem que fazer, gente. A gente tem que se esforçar e ir atrás, ó. Se deixar gastar, amém? Mas a gente conhece muitos outros homens de Deus, né? Sem ser os irmãos moravianos. Pessoas que abdicaram da sua vida pelo ministério. A gente conhece Estevão. Ele está lá no livro de Atos. Ele foi o primeiro mártir da história. Ele foi o primeiro homem a morrer pelo evangelho, amém? Ele morreu apedrejado por pregar a palavra do Senhor. E a gente conhece homens incríveis, como Billy Graham, Todd White, Tel Hayashi, Pastor Wagner, Apóstolo Nivaldo. A gente conhece homens de Deus, amém? Mas chega uma hora, gente, que a gente tem que parar de só contar testemunhos e ser o testemunho. Porque tem duas pessoas. Tem a pessoa que sai do barco e vira o milagre, e tem a pessoa que fica no barco e conta o milagre. Quem você quer ser? Você vai querer contar a história de um missionário moraviano, ou você vai querer fazer a sua história? Está na hora da gente se levantar e fazer a nossa história. É uma bênção tudo que o pastor Wagner fez aqui em Maranguape 2. Mas está na hora da gente se levantar. Está na hora de Pedrinho. Cadê Pedrinho? Cadê Aline? Cadê Carla? Cadê Lucas? Kailane? Está na hora dessas pessoas se levantarem. Porque é uma bênção, pastor Wagner. Mas se existisse mais como eles, ou melhor, se existisse mais como você. E o evangelho é que nem... É isso, ó. Eu quero 4 voluntários. Vocês 2. Fica aqui. Deixa eu ver. Quem pode se voluntariar aqui? 2 pessoas. Mais uma. Vem, Renan. Pronto. Renan fica... Renan fica ali. Inho, vai lá pra... Desce mais. Isso aqui é o evangelho, amém? Jesus pegou e deu o evangelho para os 12. Os 12 pegou e correu. Corre! Isso é o evangelho, isso é a palavra de Deus, corre! Tá parado por quê? É a palavra de Deus. É a tua vez, é a tua hora, a palavra de Deus está contigo. Inho, tá parado por quê? É a palavra de Deus. Ei, irmão, é a palavra de Deus. Compartilha, não para não, porque tu parou. O evangelho precisa ser pregado. Ei, meu Deus do céu, uma filha tá morrendo. Me dá. A palavra de Deus, ei, é o teu chamado, corre, deixa parado não. Uma pessoa precisa ser salva. Compartilha essa palavra, prega essa palavra. É o teu chamado, irmão. Pessoas morreram para que essa palavra chegasse até você. Pessoas correram, obrigado, gente, para que essa palavra chegasse até você. Pessoas deram a vida. Nesse momento, pessoas estão sendo torturadas por esse evangelho. E o que você está fazendo, irmão? O banco não te incomoda, enquanto irmãos teus estão morrendo, sendo torturados. E você está aí só parado. Deus não te chamou só para isso, irmão. Isso aqui não é só para Pedrinho, não. Isso aqui é para você. E não é sobre uma oportunidade, é sobre um chamado, irmão. É a sua hora. É a sua hora, irmão. É o seu momento, sabe? Talvez você chegou aqui e você está frustrado e você tentou. Poxa, Pedrinho, abriu uma célula, não deu certo. Eu discipulei, o menino se afastou. Tenta mais uma vez. Joga a rede mais uma vez. É aquela música, quem não joga a rede mais uma vez. Tenta mais uma vez. Poxa, Pedrinho, eu me frustrei com a igreja. Tenta mais uma vez. Eu me frustrei como discípulo. Tenta mais uma vez. Porque Jesus não desistiu de você. Jesus não parou de insistir em você até te ter. E porque você está parando de insistir em pessoas. Mas Pedrinho, a pessoa não quer ouvir, beleza. Talvez pessoas possam te pedir de pregar o evangelho para ela, mas pessoas jamais poderão te pedir de orar por elas. Talvez a minha irmã não queira me escutar falar a palavra de Deus, mas ela nunca vai poder me pedir de orar por ela. Na minha casa, no meu quarto, quando você entra,
e você fecha uma porta, tem uma lista bem grandona lá. Não sei quem já viu, não sei se eu já mandei pra alguém. Kailane, já viu? Tem uma lista que é assim, não sei se eu compartilhei com alguém, mas tem uma lista gigante, mais de 60 nomes. Não posso esquecer de orar por. Aí tem nome em vermelho, nome em preto, nome em azul. Vermelho é quem está precisando mais de oração. Preto e azul também. Por quê? Pessoas precisam da minha oração, gente. Pessoas precisam da sua oração. Se infelizmente você não está indo pregar a palavra, pelo menos ore por uma vida. Pelo menos pega um versículo, aquele versículo que chega todo dia no teu celular, envia para alguém, faz algo. E se você não consegue fazer algo, pelo menos ora. Pelo menos faz algo. Amém? Eu quero uma frase também que Deus falou comigo. Eu não sei para quem é. Eu não sei. É para todos nós, amém? Quem tem uma promessa de Deus aqui? Se você não tem, abre sua Bíblia, vai ter várias, amém? Mas eu sei que tem pessoas que têm promessas específicas. E muitas vezes passa o tempo, muitas vezes passam as estações e as promessas não se cumprem, amém? E aí começam a duvidar das promessas. Eu lembro que no retiro do Patinho, eu não fui nesse retiro, foi o retiro do Patinho. Eu não fui. E nesse retiro, eu fui para uma igreja que o apóstolo Nivaldo dava cobertura, a IMAD. E nesse culto, o pastor me deu uma palavra. Eu nem liderava a célula na época. O pastor falou assim, ó, olha, Deus está falando para mim que tu vai discipular jovens de muitas nações. Deus está falando para mim que tu vai ter uma grande célula e que tu vai ter influência. E eu, amém. E eu não tinha ideia do que aquilo era real para mim. 2 anos depois está eu com uma célula gigante. 3 anos depois está eu agora pregando a palavra em lugares. Porque as promessas de Deus são reais para a tua vida, irmão. Duvide das suas dúvidas, mas não duvide das promessas de Deus. Eita, anota essa frase aí. Você começa a ser um missionário quando você entende o valor de uma vida, não quando você vai para outro país, amém? Muitas vezes a gente está focado muito em pregar o evangelho fora do Brasil, mas existem 8 segmentos no Brasil onde o evangelho não está sendo levado. São 8 áreas que o evangelho não está sendo levado. Eu quero compartilhar com vocês rapidinho. Povos indígenas. Existe muito indígena que a língua deles não é a tradicional. Então tem muitos missionários que não chegaram lá ainda porque não sabem falar a mesma língua. Indígenas, ribeirinhos, ciganos, sertanejos, quilombolas, refugiados, os ricos dos mais ricos e os pobres dos mais pobres, e a comunidade de surdos. Esses são os 8 segmentos no Brasil em que menos são evangelizados. Em vez de tu estar em casa falando, Deus me envia para a África, fala assim, Deus me envia para os sertanejos, me envia para os surdos, me envia para os ricos do mais rico, me envia para os pobres do mais pobre. Pare de orar por nação e comece a orar por pessoas. Você não foi chamado para ganhar nação, você foi chamado para ganhar pessoas. Pare de ficar focado, eu amo essa nação, e comece a amar pessoas. Jesus não veio aqui para amar o Brasil só. Jesus veio aqui para amar Pedrinho, pastor Wagner, Carla. Jesus veio aqui para isso. E a gente está tão focado em coisas, em lugares altos, e a gente esquece que o mais importante é pessoas. Certa vez está Jesus lá, eu quero que você fique de pé já, a gente... O diabo está lá, mas não se distrai, irmão, não vamos perder o que Deus está fazendo aqui, amém? Jesus está lá orando, e o diabo vem tentar ele. E ele fala assim, ó, se prostra para mim, que eu vou te dar reinos e nações.
diabo está falando assim, me serve, que eu vou te dar o Chile, que eu vou te dar o Canadá, que eu vou te dar os Estados Unidos. E Jesus não faz isso por quê? Porque ele amava a Deus, mas também porque ele não estava... Jesus não queria poder. Jesus já tinha todo o poder e autoridade, amém? Jesus queria pessoas. O coração de Jesus é um coração voltado para amar pessoas. Está na hora da gente parar com o nosso egoísmo, gente, e acordar. E começar a amar pessoas. Começar a amar pessoas. Jesus está voltando. Pessoas estão indo para o inferno. O que você está fazendo? Esse chamado é para a gente, amém? A gente vai tocar as músicas da lamparina outra vez. E eu quero que você comece a dizer para Deus: Deus, me perdoa por não pregar a palavra. Me perdoa por não amar as filhas como elas merecem ser amadas. Eu quero que você tire esse tempo só para se arrepender por não ter feito o que Jesus mandou você fazer. Eu quero que você pegue esse tempo e comece a pensar: Deus, eu liderava a célula tão bem, eu discipulava tão bem e eu parei. Está na hora de você olhar e recapitular sua rota.